E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal do YouTube. E hoje eu trouxe aqui um vídeo muito legal para vocês, que é como fazer um carrinho de compras em PHP, né? Eu tô tentando gravar esse vídeo aqui faz umas horas, então tá um pouquinho enrolado, mas vamos lá. Vamos ver se agora dá certo. Bem, o carrinho vocês estão vendo aí na tela, vai ser dessa forma. Eu vou ensinar vocês a base para depois vocês utilizarem nos projetos de vocês, né? Tentar fazer alguma coisa aí, e, enfim, até mesmo um mini site de compras e tal. Vai ser simples, a gente vai apertar aqui e ele vai adicionando, ó, no carrinho, como tá aqui o mouse, adicionou aqui duas quantidades e tal. Então a gente, né, ó, vai adicionando levemente aí no carrinho. Então bora lá, bora criar o nosso primeiro carrinho, né? Eu vou deixar aqui o link do meu GitHub, caso vocês queiram ver, né? Eu vou deixar o link lá aqui na descrição do vídeo, para vocês baixarem ali e dar uma olhada ali nos arquivos do projeto. Já criei a pasta, já chamei ela aqui dentro do VS Code. E a gente tem três arquivos, que são os três arquivos das nossas imagens. E a gente tem a pastinha CSS, que a gente vai colocar o CSS. Então vamos começar aqui criando o nosso primeiro arquivo, que é o nosso index.php. Eu vou rapidamente aqui zerar Antes de fazer qualquer coisa, eu vou rapidamente zerar o carrinho, tá? Porque para a gente poder utilizar ele limpo, né? Porque como eu estou usando meu servidor para mostrar aquele carrinho, a gente acaba colocando as informações sem querer, né? As informações do servidor vão para todas as seções com o mesmo nome. Enfim, vamos começar aqui definindo aqui o nosso HTML, tá? E já começamos também chamando o nosso CSS, né? A gente vai criar aqui o nosso style.css, que vai ser um dos arquivos que nós vamos utilizar. E para começar aqui, a gente vai criar outro arquivo que vai se chamar produtos.php, que é onde nós vamos criar o nosso array com os produtos. Eu não irei usar banco de dados, então a gente vai utilizar aí o array, né? Então vamos começar com o nosso primeiro produto. Deixa eu ver qual é a primeira imagem. A primeira imagem é um mouse, então a gente vai começar colocando aqui o nome mouse. A gente vai definir aqui valor. Vou colocar aqui R$25,99. Né? E esse é o nosso primeiro. Estou esquecendo aqui do nosso identificação dos produtos que a gente vai precisar, que é o ID. Eu coloco só no quesito de precisar realmente, né? Mas vamos ver de acordo com o que a gente vai montando, como que a gente vai colocar, né, a chamada, o get, através do get ali, né? Próximo carrinho. O próximo carrinho vai ser um teclado, se eu não estou enganado. Teclado. ID 2. Nome. Teclado. Valor. Vou colocar aqui valor R$30. Deixa eu só tirar aqui essas aspas aqui dos números. Geralmente números não precisam disso. Eu sempre esqueço, né? Ok. Deu um erro, porque deu esse erro.
certo, vamos colocar aqui uma vírgula. Show. Vamos abrir um novo array aqui. Nosso próximo array de 3, nome vai ser um HD. Vou colocar valor. Isso, show. Acho que não precisa, né? Esse é o nosso array, galera, com os produtos que nós vamos utilizar, tá? Para começar, a gente vai começar chamando ele aqui em cima. Vamos gerar aqui uma seção PHP, onde a gente vai começar com session start, né? Para que a gente vai utilizar a seção para criar o nosso carrinho. A gente poderia usar cookies, podia usar banco de dados, né? Mas a gente vai utilizar a seção. Aqui dentro eu vou dar um include ons, onde nós iremos chamar o produtos.php, né? E bora desenvolver aí o nosso carrinho de compras, certo? Como que vai funcionar? Vamos criar aqui um bloco PHP, onde nós iremos criar um for each produtos as key value. Iremos abrir aqui. Deixa eu abrir aqui no servidor. Não, é esse aqui. Carrinho. Só para ver o primeiro ID. Tá, já achei o que eu estou usando. Só para me lembrar aqui o que eu usei como referência, né? Vamos gerar uma div. Deixa eu só fechar aqui o código PHP e abrir aqui para a gente trabalhar a div antes, né? Preciso usar uma div com 3 bloquinhos, né? Essa div ela vai se repetir. Então eu vou usar uma div, outra div aqui dentro, e dentro dessa div nós vamos ter aí 3... Opa! Nós iremos ter 3 elementos. Primeiro, a primeira div a gente vai chamar de ID container carrinho. A segunda a gente vai chamar de class box produtos, certo? Vamos lá no CSS, vamos zerar as nossas informações primeiramente, paging margin, border também, gosto de zerar border e box sizing border box. Show! Vamos pegar o nosso primeiro elemento, nosso primeiro container carrinho, que é uma ID. Vamos abrir ele aqui, né? Vamos começar. Vamos colocar aí um widget de 100% com height de uns 400 pixels. Vamos ver. Como a gente vai vendo. Vou colocar border aqui para a gente saber como que ele tá indo no CSS aqui. Vamos ver. Ó. Opa, repetiu de alguma forma. Vamos ver. For each. Tá. Houve um equívoco e esse aqui vai ficar aqui fora. Aí não pode repetir. Erro no julgamento. Tá. A gente fez aqui onde vai ficar os nossos produtos, né? Nossos produtinhos vão ficar ali dentro. Então vamos começar aqui a desenvolver o box dos produtos, né? Aqui, para finalizar, eu vou colocar um display flex com justify content center para os elementos ficarem um do lado do outro e sempre centralizados ao meio, tá? A primeira div, nós vamos definir aqui uma imagem dentro, então mg src,
certo? Vou voltar aqui no array dos produtos, que eu acabei esquecendo disso aqui. Seria a nossa imagem, né? img1.jpg. Vou copiar aqui, colando, só mudando aqui o número referente ao produto. Pronto. E aqui dentro nós vamos colocar aqui o value, né? Mas antes vamos digitar o caminho, que seria imagem barra value. Show. Para quem nunca viu o que eu coloquei aqui, eu coloquei um igual no lugar de digitar o PHP. O que esse igual faz? Para você não ter que digitar o echo e fazer a imagem aparecer, vamos ver se mostra aqui. Ó, apareceu 3 imagenzinhas ali, value img. Ó, apareceu as 3 imagens, certo? Só que aqui eu coloquei no estilo normal, comum, que é o PHP echo. Se eu mudar isso aqui e colocar o igual, faz a mesma coisa, entendeu? Ele não muda, né? Ele evita que você use o echo, né? Quando você precisa colocar aqui poucas palavras no carrinho e tal. Então já temos a imagem, que é a primeira, certo? Eu vou vir aqui em Box Produtos. Vamos copiar o Box Produtos antes. Jogar aqui no container. Vamos vir aqui rapidinho. Colocar aqui vai ser o preço, né? Só colocar aqui rapidinho os restos dos atributos para a gente poder... A última é o link. Não vai ser isso aqui, vai ser isso aqui, ó. Garrif. Comprar, certo? Tá. Então ficou assim. Agora a gente vai organizar o box produtos. Vamos lá, box produtos. Vou colocar aqui um height, primeiramente 300 pixels. Class img. Nessa img aqui, né, onde fica a nossa imagem, vamos colocar aqui um widget de 100%. E nessa classe img que a gente acabou de abrir, a gente vai colocar aqui dentro um widget sei lá, de 100 pixels, para ele limitar o tamanho da imagem. Vamos definir uma borda legal. Show! Tá, o que eu fiz aqui, galera? Eu defini o tamanho que eu quero da imagem, utilizando aqui um widget e um height de 300 pixels. Então ficou um quadrado, né? Pra gente também conseguir alinhar aqui embaixo esses valores aqui, né? Deixar para baixo aqui tudo na mesma linha, para ele não ficar parecendo uma escada. Um flex direction, que eu não sei para que eu coloquei isso aqui. Achei que estava aqui no box produtos. Enfim, não precisa daquilo. Um align items in justify content, para deixar tudo no centro, certinho.
Aqui no box produtos, que é onde a gente vai usar o Flex Direction, porque eu vou usar uma line items para centralizar tudo. Vamos só... deixa eu ir aqui no Justify Content Center, só pra gente dar uma olhadinha. Aí, show. Precisa saber o porquê que aqui em cima está subindo. O HD está subindo ali, vamos ver. Ah, tá, achei. Aí, pronto. Vocês viram, né? Ficou tudo na mesma linha, bonitinho, pra gente poder agora trabalhar o nosso PHP. Tá, acho que no CSS eu não vou precisar explicar muita coisa, porque não é o que a gente vai querer, né? É o que a gente quer. Então aqui a gente já tem mostrando os nossos produtos, seus valores. O que a gente vai colocar agora aqui no nosso link, né? A gente vai colocar aqui uma ID, eu vou chamar de ID, onde nós vamos colocar aqui um value não, minto, vai ser um key, para a gente pegar os valores do array, tá? Deixa eu dar aqui fora para vocês verem, para vocês poderem entender o que eu quis dizer com o valor do array. Print R, vamos entrar aqui, produtos, vocês entenderem legal. Quando eu der lá, passar referência pelo ID, né, que a gente usou aqui no href, o que eu quero passar? Eu quero passar esse valor aqui que está fora, que ele vai identificar qual que é o nosso array, tá? Então aqui é o array 0, o array 1, array 2. Isso seria funcional no lugar aqui do ID, né? Eu coloquei o ID aqui apenas para identificar e tal, produto 1, 2, 3, mas na verdade a gente vai utilizar esse array automático aqui que o array define de ordem, né? Então vai ser 0, 1, 2. Seria isso que nós vamos utilizar lá, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Acho que deve ter ficado claro para entender. Agora a gente vai criar mais um arquivo aqui fora, que a gente vai chamar de carrinho.php. E nesse arquivo a gente vai criar o nosso carrinho, tá? E eu vou mostrar para vocês utilizando orientação a objetos, que é algo que a gente não vê muito naturalmente o pessoal ensinando hoje na internet. Então já vou ensinar para vocês usando orientação a objetos, né? Vamos começar aqui abrindo a nossa tag do PHP. E vamos começar. Vamos criar uma classe chamada carrinho. Lembrando, o nome de classe sempre com letra maiúscula. Aqui dentro nós vamos definir duas propriedades, que seria o public name, ou public nome, né, o nome, e public valor. E public ID. Seriam esses três que nós iremos utilizar no momento. Nós vamos usar uma função construtora, onde nós iremos passar o nome, o valor e o ID. Nós vamos utilizar agora a função de construção para nós podermos construir os nossos objetos. Objetos construídos, vamos construir o nosso carrinho,
onde nós vamos criar aqui uma nova função chamada getCarrinho, né? E aqui a gente vai criar o nosso carrinho, que vai ser uma seção, né? Seção, carrinho. E vamos lá. O que nós iremos colocar aqui dentro do nosso carrinho? Primeiro de tudo, o nome. Como que a gente vai definir o nosso objeto agora, né? Como que a gente vai inserir isso aqui dentro disso aqui? Da seguinte forma, para quem nunca mexeu com orientação a objetos, não teve contato, todos os valores que vão ser passados através dessas variáveis, eles vão entrar através dessa representação com this, tá? O this, basicamente, ele significa isso aqui é o objeto, entendeu? Basicamente, ele vai indicar isso é o objeto que essa variável representa. Então, talvez vocês vão olhar e vão falar, nossa, mas isso é tão mais prático sem orientação a objetos e tal. Mas quando você está construindo um software gigante, dessa forma talvez se torne um pouco mais prático na hora de reutilizar códigos, principalmente para quem está construindo softwares que acabam reutilizando muitos códigos, então isso acaba sendo prático, né? No lugar de você ficar repetindo e criando variáveis na memória, onde pode fazer com que a memória se encha, né? Cheia de variáveis, às vezes, muitas vezes sem valor nenhum. Então vamos colocar aqui o nosso this. Para colocar o nosso this, a gente precisa abrir chaves, escrever this e definir o primeiro, mas estou esquecendo de colocar as nossas aspas, certo? Que tem que ser dupla. This, nome. Depois a gente vai colocar o valor. Não vai ser necessário colocar as aspas, né, gente? Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Acho que não. Vai ser necessário colocar as aspas sim. Porque embaixo tinha pegado, eu achei que ia pegar em cima também, mas porém tô dando um erro ali. Se eu não tô enganado. Mas enfim, vamos colocar por medidas de precaução. E por último, a quantidade, né? Já vocês vão entender o porquê da quantidade. Quantidade aqui, 1. Bem, esse é o nosso carrinho. Agora aqui embaixo eu vou dar um for each. E nós iremos colocar o nosso carrinho. Vai ser uma seção. Opa, carrinho. Essa aqui. Vai lá aí, certo? E aqui eu vou dar um eco, onde nós iremos gerar um parágrafo. Com as nossas informações. Bem, a gente tem aqui o nosso for each que vai mostrar o nosso carrinho. Certo?
Fechar aqui o nosso P, nosso parágrafo. E bem, aqui ele vai mostrar o nosso carrinho na hora que a gente chamar a função lá na frente. Bora chamar então toda a nossa classe, nosso carrinho lá na frente? Aqui em container carrinho, vocês lembram que eu coloquei essa borda. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar essa borda total e vou colocar uma borda somente embaixo. Vou colocar uma borda aqui de 2 pixels, preta. Tá? Tem uma bordinha preta ali, só para separar aqui em cima, né? O nosso array de produtos com os nossos produtos em cima. Vamos chamar aqui então a nossa função PHP com a nossa classe, né? Que é uma variável chamada carrinho, chamando a nossa função carrinho. E aqui dentro eu vou passar o ID, né? O ID do... Gente, deixa eu só lembrar aqui que me deu um branco agora de como chama a função. Tá, aqui tá certo. Chamar aqui carrinho. Get. Carrinho, chamei a nossa função. Então eu preciso passar o... passar o nome, valor e ID, né, do produto em si aqui em cima. Tá. Aqui o que a gente vai passar? Né? Vai passar produtos, aqui dentro ID, nome. Se eu não estou enganado, é isso. Produtos. ID, produtos. ID também, né? ID, deixa eu ver aqui, a gente vai colocar o valor. E o último ali é o ID. Certo? Vamos passar essas 3 funções aqui. Show. Ok. Tá. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos chamar um ID aqui em cima, usando o nosso operador ternário, para não dar erro, através de um get, chamado ID. Né? Onde ele vai pegar o nosso carrinho de compras. E vamos dar um include aqui também no nosso carrinho.php. Undefined key. Tá. Aqui deu alguns erros, mas a gente vai corrigindo. Um erro aqui na linha 27. Vamos dar uma olhada aqui na linha 27. Não, é aqui na linha 27 em carrinho. Tá. Aqui, tô esquecendo que a gente tem que criar, colocar aqui dentro, ó, a nossa ID. Então vamos colocar aqui o nosso this_id dentro. Carrinho linha 20.
Galera, eu dei uma paradinha aqui para corrigir uns erros que acabou dando aqui. Senão o vídeo ia ficar muito longo, né? E não é o que a gente quer demonstrar para vocês. Vocês têm que aprender a resolver seus erros sozinhos aí e tudo mais, né? Mas eu vou tentar explicar o que aconteceu. Na hora de criar o carrinho aqui, acabou que ele jogou um carrinho, um array em cima de outro array e acabou dando conflito e a gente não conseguia resolver, né? Esse foi um dos erros, então quando entrava aqui no for each, ele não conseguia mostrar. O outro erro foi aqui na hora que eu passei o ID, que eu coloquei produtos, ID e tal, acabou dando erro, então só coloquei o ID, né? Apesar de a gente estar captando o ID lá em cima, então precisava colocar produtos, ID e tudo mais. Então consegui resolver os dois erros. Esses foram os dois erros, né? Coloquei aqui um print R para ver se o carrinho estava sendo feito. Está sendo feito normalmente. Opa! E aqui a gente pode ver o nosso carrinho já em funcionamento, ó. Esse é o nosso carrinho, né? Já está em funcionamento. Deixa eu criei um arquivo para poder zerar o carrinho aqui, para vocês poderem ver. Zeramos o nosso carrinho, vamos retornar aqui. Aí já entrou aqui porque... Ah, tá. Chamou ID 2. Deixa eu só carregar aqui. Opa, não é para entrar no OneDrive. Deixa eu só carregar aqui para a gente poder ver, para vocês verem o carrinho zerado, né, e funcional, né? Vamos zerar, zerou, opa, retornemos, vamos aqui no F5. Tá aparecendo aqui porque o carrinho ali o for each acaba gerando isso aqui porque o carrinho tá vazio, né? Mas enfim, aqui ele vai aparecer realmente alguns erros porque o carrinho não tem nenhuma informação, tá? Então vou explicar para vocês agora como praticamente tudo funciona, tá, galera? Então quando eu peço para o meu ID aqui, né? Quando eu clico lá no comprar aqui, ele vem aqui para cima, ó, aqui para a barra, o ID igual a 0, né? Que seria referente ao carrinho produtos. Cadê produtos? Que seria igual a esse aqui, que é o mouse, né? O primeiro array. Lembrando que o array sempre começa do 0. Aí o que vai acontecer? Ele entra aqui, né? Onde a gente chamou a nossa classe, que seria produtos, né? Aqui no caso eu estou dando as referências, que seria o que? Produtos, né? Que é o nosso array que contém todos os nossos produtos. O ID seria o número de qual desses três arrays, né? No caso que seria o 0. Posso até tirar esse ID primeiro aqui, que ele não tem função nenhuma. Então seria o array 0, que irá passar o nome do nosso produto. Qual que é o primeiro produto nosso? É o mouse. Aí depois vai passar o valor. Qual que é o valor do mouse? 25,99. E aí um número do array para poder referenciar, né? Lá no nosso carrinho. Aí aqui, na nossa classe, como que funciona? A gente tem três declarações, são públicas, né? Ou pode ser privadas, enfim, vai da forma que você quiser construir o seu carrinho. Aí a gente tem uma função construtora passando os três valores, que é o nome, ID e valor. Aí a gente vem para o nosso get carrinho, que é onde a gente vai construir realmente o nosso carrinho. E a gente passa os nossos ds, né? Nós referenciamos isso aqui que a gente construiu aqui, né? No caso o nome, o disnome, quantidade eu deixei igual a 1, né? E aqui é o nosso valor, né? Que a gente pega ambos de lado do outro carrinho. Por que eu coloquei o dis ID aqui? Para praticamente usar o mesmo ID de referência que a gente usa aqui, 0, 1, 2, enfim, no mesmo carrinho. Se eu não quisesse, era só deixar isso aqui vazio e tal, para ele ir modulando sozinho, mas preferi colocar aqui para a gente referenciar igual com igual. Para a gente saber de qual produto a gente está falando do primeiro array, né? Então é isso aí. Poderia também usar aquele ID que a gente tirou daqui, né? Esse ID aqui para poder referenciar, daí pegaria, né, através também da mesma forma que a gente referenciou aqui e tal, mas não é o nosso caso nesse momento. A gente vai usar realmente o ID, o número de referência do array. Aqui eu usei um print R só para ver se estava sendo criado, né, o carrinho. Ele estava sendo criado porque ele não estava sendo apresentado aqui no for each, mas conseguimos fazer com que ele seja apresentado.
Aqui o nosso for each, onde ele vai mostrar as nossas informações, tudo que tem no nosso carrinho, que seriam essas informações aqui. E basicamente é isso, né? E aí a gente chama o nosso get para ele mostrar esse echo, esse for each aqui, né? Carrinho, get, carrinho. E é dessa forma que a gente constrói o carrinho, né? Um carrinho de compras. A gente poderia construir sem orientação a objetos? Poderia construir usando um C ali, né? E tudo mais. Poderia passar aqui, no lugar de usar o this, a gente poderia fazer assim, ó. Quer ver? Se fosse sem orientação a objetos, a gente poderia usar aqui, ó, produtos. Aí a gente usaria o ID, né? E o nome. Esse seria a nossa forma de referenciar aqui o nosso produto se a gente não utilizasse, né? Transportar de um ID para outro se a gente não utilizasse a forma de orientação a objetos, como foi a forma que a gente desenvolveu aqui, né? Eu tentei fazer de uma forma diferente, espero que tenha ficado claro, né? Eu sou um pouco enrolado para explicar, mas espero que tenha ficado claro como que isso tudo funcionou para vocês. Se vocês já tiveram estudo com orientação a objetos, vocês já devem saber mais ou menos como que funciona, né, isso aqui. Mas é mais ou menos dessa forma que a gente construiu o nosso carrinho, obviamente. Se você quiser construir de outras formas, tem como, né? Você construir usando banco de dados, usando cookies, enfim. Mas foi dessa forma. Agora vamos dar um adicional aqui no nosso carrinho, que é o seguinte. No nosso carrinho aqui, se a gente ficar adicionar mais de um mouse, ele simplesmente vai ficar um único produto aqui. Ele não vai somar tipo 1, 2, 3, né? Ó, se eu clicar aqui, ele não vai adicionar uma quantidade de 2. Às vezes eu quero comprar duas quantidades, aperto duas vezes, continua o número 1. Então vamos mudar isso aqui, vamos fazer com que ele some quantidades cada vez que a gente clique. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos criar um se, né? Se a nossa seção carrinho já existir, nós vamos pegar aqui via this ID, e eu estou esquecendo do operador ternário, né? Porque a gente tem que colocar aqui o nosso i7, o i7, né? Porque ele vai validar se o nosso carrinho já existe. i7 carrinho, this, está certo, creio que já esteja... Ah tá, faltou aqui o ID, né? Pronto. Então o que a gente vai fazer? Se o nosso carrinho ID já existir, a gente vai gerar aqui carrinho, this ID, quantidade, mais para ele. Quem já estudou, acho que principalmente o laço for, né, vê que usa-se muito mais e já deve ter estudado também os operadores de incremento e decremento, né? Então, tá aí. Então, se não existir o nosso carrinho lá em cima, a gente simplesmente cria um else aqui embaixo, onde nós colocaremos o nosso carrinho ali dentro. Por que deu... Ah, tá. Botei vírgula aqui. Show. Então vai ficar mais ou menos assim. Vamos ver se está funcionando? Olha lá, ó. Nossa quantidade começou a aumentar. Então, cada vez que o nosso cliente clicar aqui, a quantidade vai aumentando. E a gente pode também fazer com que esse valor aqui ele seja multiplicado pela validade, pela quantidade, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, seção, carrinho, this ID valor igual, copiar aqui, vezes a nossa quantidade. Show. Então toda vez que você clicar aqui, ó, ele vai fazer tanto o valor vezes quanto
a quantidade, né? Vezes a quantidade ali. Então vai ficar algo bem mais legal, né? Você pode adicionar aqui no carrinho valor total, valor unitário para ficar mais legal para o cliente entender e tudo mais. Bem, pessoal, essa foi, acho que, a nossa videoaula de como criar um carrinho de compras. Espero que tenham sido esclarecedor, vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, escrevam aí nos comentários mais ou menos o que ficou difícil de entender. Para mim tá melhorando meus vídeos, tentando fazer uns vídeos aí legais para a gente poder estar trabalhando, né? Mas é isso aí. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se vocês chegaram até o final, um forte abraço e até a próxima!